Obrigado. A gratidão sempre é nossa, né? A nossa pela receptividade que vocês nos oferecem, é sempre muito gostoso estar com vocês, a Grace, de uma maneira muito carinhosa sempre, né? Muito cordial. Isso nos estimula muito, né? Nos estimula muito a prosseguir, a continuarmos aí com as nossas leituras, os nossos estudos, mas, como disse a nossa irmã Fanja também na prece, né? Que a gente possa sempre isso tudo transformar em coisas úteis para nós, né? Possibilitar que a gente efetivamente progrida. A teoria é muito boa, o intelecto é necessário para a evolução, mas a prática é o principal uso, né, que podemos fazer dessas coisas todas. Então, dizer da alegria sempre renovada, né, quando estamos juntos. Bom, o tema proposto é um tema, assim, que ele mexe bastante com a gente, né, abre muitas frentes e, naturalmente, não cabe para nós aqui uma palestra sobre isso. Acho que a palestra, sim, vai para uma área de domínio do tema proposto, e o tema é muito amplo, né, e como nos oferece áreas de pesquisa, né, de meditação, né, da gente pensar muito nessas coisas com a ótica da doutrina espírita, ficamos muito ali com a ideia de reflexões acerca do tema, né? Então, o tema é Novos Tempos, Hora de Recomeçar. Então, quando já imaginamos, né, novos tempos, a gente tem assim um movimento, né, que pode ser até conflitante para alguns de nós. Novos tempos, então algo novo, né, uma novidade, uma mudança, e que pode nos levar à área da insegurança, né, como também da área assim da plena realização, da plena satisfação. A insegurança, vocês me desculpem que eu estou saindo de uma gripe, mas vai dar conta. Da insegurança, no sentido de que muitas das vezes a coisa nova, o novo tempo, a nova situação, ela, por ser nova, é desconhecida de alguma forma. E, nesse aspecto, pode nos trazer essa insegurança, por não sabermos o que vai acontecer, não temos o pleno domínio dessas situações novas, mas sentimos aquela coisa nova. É um bom indicador para nós, né? Se quando no nosso dia a dia nos deparamos com situações assim, as mais simples possíveis, uma visita inesperada, né, um problema de saúde inesperado, são situações novas, né, tempos diferentes que nos alcançam. A própria maneira nossa de relacionarmos, de nos relacionarmos com isso, ela nos sinaliza, né, com certeza, de como nós estamos. Será que estamos bem? Estamos harmonizados? Estamos aí na plenitude do nosso exercício de fé? Né? Dentro de tudo, como nós começamos aí nas primeiras palavras, essa certeza, essas coisas que aprendemos, né, que o intelecto nosso capta, e é uma grande barreira, a gente vencido o intelecto, tudo fica mais fácil, mas não pode ficar no nível do intelecto. Se quando a situação surge, a nova situação, o novo tempo surge, nós ficamos presos a essa situação de insegurança, é sinal que a gente precisa dar uma pesquisada maior, uma aprofundada maior, porque a nossa caminhada não é nesse sentido. A nossa caminhada do novo tempo, né, como Amélia Rodrigues nos relatos do tempo de Jesus, né, aquela brisa agradável, aquele frescor da boa nova que se apresentava, né, das coisas, daquela esperança permanente de todo cristão, é esta que deve ser a nossa conduta inicialmente, essa deve ser a nossa resposta frente aos novos tempos. Mas os novos tempos são novos, né? Então, se tem o novo, tem o antigo. Então, tinha o tempo antigo e a gente passa para o novo. Então, é novos tempos, hora de recomeçar. Então, se a gente fizer e pararmos, a intenção é a gente detalhar um pouquinho isso, né? Alguma coisa sobre os novos tempos, sobre a hora de recomeçar. Que hora é essa? Né? Como é que nós entendemos isso? Como é que a gente pode enxergar essa hora de recomeçar? E o próprio recomeço. Recomeço que tem muita implicação com
o nosso envolvimento, né, o nosso movimento de coisas alvissareiras, coisas atraentes, coisas agradáveis, desafios positivos. Então, são os 3 pacotes assim que nós dividimos o tema e iniciamos com o novo tempo, que é os novos tempos, que é o início da nossa frase, o início do nosso tempo. Todos os novos tempos, a gente se lembra com muita facilidade, né, daquela passagem de Jesus, quando ele já antevendo o futuro, né, então ele estava vendo os tempos que viriam pós a permanência física dele aqui conosco na Terra, e ele começa a preparar os seus discípulos. Ele pega os seus discípulos, começa uma preparação, trabalhando muito junto, ele faz o chamado, né, desses seus discípulos, e num determinado momento ele reúne os 12, que se tornariam depois os 12 apóstolos de Jesus. O apóstolo, há uma conotação até técnica, né, mas vale a pena fica uma diferenciação assim, entre o discípulo e o apóstolo. O apóstolo é aquele discípulo, né? Então tem os seguidores, os discípulos, que eram aqueles que já acompanhavam Jesus, e os apóstolos foram aqueles, dentre os discípulos, que receberam o encargo, né? Receberam vamos dizer assim, uma ordem, né? Uma ordem expressa de Jesus, receberam lá uma procuração para falar em nome de Jesus. Então Jesus destaca esses 12 apóstolos para que eles fossem, né, as cidades que Jesus iria chegar ainda no seu deslocamento e antecipassem alguns fatos. Então, antecipassem que eles pudessem fazer curas, liberar espíritos, né, que estivessem envolvidos com outros espíritos primitivos, endemoniados, realizar curas, realizar orientações e, principalmente, divulgar a Boa Nova. Então, esses eram os apóstolos já levando os novos tempos para aquela civilização. E trazendo para nós também, né, que nada mais era do que a divulgação do próprio Evangelho do Cristo. O Evangelho que foram os vários ensinos, as várias colocações, orientações que o próprio Cristo ofereceu a eles presencialmente, e depois ele destaca esses 12 para fazer esse trabalho. Posteriormente, ele vai reunir outros 72, daqueles 12, né, eles fizeram outros seguidores, e destacou 72 para isso. Então, aqueles novos tempos, né, em que eram para todos ao receberem a boa nova de Jesus, está muito dentro dessa satisfação do cristão que recebe aquelas informações, aqueles chamados, aquelas orientações que falavam muito ao coração de cada um de nós naquele tempo, e hoje também, né? Hoje já não temos a presença física de Cristo e nem de seus discípulos ou apóstolos, mas encontramos no próprio Evangelho essa divulgação, que nos traz a boa nova. Então, alguns receberam aquelas boas novas e se modificaram completamente, né? Outros evitaram, outros criticaram, outros se afastaram. Então, aquela boa nova que levava um novo tempo para aqueles irmãos, ela foi importante, né? E, nesse contexto, alguns viram, como dissemos, esse lado positivo daquilo. De imediato se envolveram, de imediato se aliaram, de imediato se converteram para aquelas orientações. Outros ficaram com a parte negativa, né? Então, aqueles novos tempos, e quando a gente fala se temos os novos tempos, temos os tempos antigos, aqueles que precederam. Então, essa mudança do tempo antigo para o tempo novo, para o novo tempo, ela é uma mudança que traz muito transtorno também. Como toda mudança traz algum transtorno. A gente vai mudar, sair de um lugar para o outro, por mais que a gente organize, transportador, etc., 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 temos um momento de turbulência, em que a gente vai deixar uma situação anterior e passar para uma outra situação. Essa situação, por melhor planejada que esteja, a gente vai passar por alguma turbulência. E nesses momentos de turbulência, a gente tem essa oportunidade, mais uma vez, de exercermos o nosso livre-arbítrio.
eu vou me fixar em quê? São as coisas boas, as novas portas, as novas luzes que se acendem nesta mudança, ou eu vou ficar preso, talvez, a algumas coisas boas também que ficaram no passado, mas que ficaram lá, que vou deixar lá e vai dificultar que eu faça o movimento para o novo tempo. Então, essa relação a gente nós realizamos de uma forma intuitiva. Estamos hoje, no estudo da doutrina, com o avanço das ciências, o avanço da psicologia, principalmente, nós vamos adquirindo a consciência desse processo, que ele funciona assim. Então, passamos de um momento para o outro, né? E esses momentos com as suas variações. E esses momentos se repetem, né? Nós temos as novas situações, os novos tempos, eles se apresentando ao longo de toda a nossa vida, ao longo de todas as nossas encarnações. São tempos que vão sempre se projetando, né? Então, nós temos a situação assim dos ciclos. É um ciclo que, na verdade, se repete. Esse novo tempo ele vai se projetando ao longo do tempo, para que nós tenhamos cada vez novas oportunidades, novas horas de recomeçar. Então, o novo tempo é fundamental. O novo tempo tem uma relação estreita com os princípios basilares da nossa doutrina, né? Que nessas nossas reflexões, certamente, muitos princípios da doutrina vão se apresentar. Dentre eles, a própria reencarnação. Então, esses ciclos em que nos trazem tempos novos, né? Nós pegamos um ciclo menor, um ciclo de um dia, né? E a gente vê essas mensagens que recebemos no WhatsApp, né? No alvorecer do dia, quantas coisas boas, quantas coisas novas, quantos novos estímulos para que a gente possa seguir, né? Melhorando, estar motivado para as coisas de Deus, para as coisas do bem, identificarmos em nós as forças que temos e que podemos trabalhar para o nosso próprio progresso. Então, tem esse ciclo menor, tem um ciclo de um dia, tem um ciclo de um ano, tem um ciclo de uma década, tem um ciclo de uma existência, né? Tem um ciclo de várias existências, tem um ciclo do planeta. Então, são ciclos que aparentemente são independentes, mas não estão. Eles são interdependentes. Esses novos tempos, né, que se apresentam nesses ciclos, eles estão todos eles interligados. Então, a minha ou a nossa participação, cada um de nós tem o seu ciclo pessoal, muito marcado no aspecto até do nosso próprio planejamento reencarnatório, se nós pegarmos um ciclo de uma encarnação, e esse ciclo é trabalhado dentro de um contexto. Nós estamos num determinado local do planeta, numa determinada cidade, participamos de algumas atividades, e todo esse contexto está envolvido, não é, no nosso próprio ciclo individual. Estamos nós encaixados, né, integrados a esse ciclo maior, o ciclo do próprio Cristo. A hora que estamos nesse novo tempo, quando nós vivemos, e não podemos deixar de considerar o novo tempo que já está em curso, que é o tempo da mudança, né, do estágio de provas e expiações do nosso planeta para a regeneração. Essa mudança desse ciclo maior, muito maior, ali está a nossa participação também. Ali está inserido o nosso ciclo, como numa engrenagem de relógio, em que aquelas engrenagens menores, elas não são menos importantes que as maiores. Então, as menores engrenagens, elas estão integradas e colaboram para o bom funcionamento do relógio como um todo. Então, eles estão ali oferecendo a sua contribuição para que o processo todo se realize com sucesso, se desenvolva com sucesso. Então, temos, né, nessa conjuntura de esforços, a consolidação dessas ideias que a nossa doutrina nos traz, que estamos, sim, no local certo, no momento certo, com os problemas certos, com as pessoas certas, vivendo as dificuldades que precisamos e colaborando com o nosso meio,
da forma que podemos colaborar. Essa consciência, entendemos nesta consideração dos novos tempos, ela é muito significativa, porque essa integração entre a nossa própria participação, o nosso próprio ciclo e o ciclo maior, ela nos oferece a possibilidade de deixarmos a visão estrita e egoísta do nosso próprio umbigo. Nós temos a perfeita noção e a certeza de que somos um colaborador do Cristo. Tudo que fazemos e tem um reflexo nas próprias ações do Cristo. Esse movimento, esse ciclo maior planetário, ele depende das nossas atuações. Cada um de nós, à sua maneira, cumprindo a sua parte, e está colaborando com essa atividade do próprio Cristo. Veja que grandiosidade de missão a nós, né? Nós, muitas vezes, esperamos realização de atividades ou coisas grandiosas, né? E se isso estiver no nosso planejamento, que assim seja. Mas não podemos deixar de fazer as coisas que aparentemente julgamos ser menores, porque acreditamos que não tem uma influência, um impacto nas coisas maiores. Então, existe isso. Então, esses novos tempos, eles se apresentam, e nessa mudança, nesse comportamento, essa integração, nós podemos ajudar ou dificultar a própria tarefa que o Cristo realiza. Tanto é que encontramos na série de questões do nosso livro dos Espíritos, na 781, 782, 783, que fala da lei do progresso, ele destaca esses aspectos, né? Que a lei do progresso é uma lei, ela é permanente, eu até anotei aqui, ele fala que o aperfeiçoamento da humanidade segue uma marcha progressiva, regular e lenta. Então, dando para nós, trazendo para nós a consideração que, primeiro, que a natureza não dá saltos, né? A natureza, ela tem uma maneira de se desenvolver, nós sabemos disso, repetimos essa frase com frequência, mas às vezes esperamos alguns equívocos nessa evolução e não vai ocorrer. Então, ela não dá saltos, né? Tem uma colocação uma frase muito bem montada, que o irmão nos diz assim, fala assim, que o tempo, ele só respeita aquilo que ajudou a construir. Então, as coisas consolidadas, as situações que efetivamente ocupam espaço, elas foram desenvolvidas ao longo de muito tempo. Não são, assim, lampejos que vão vingar para a eternidade. Eles vão se mantendo, vão se incorporando na própria sociedade, possibilitando aquele movimento e vão acontecer. Com isso, para nós, conosco acontece da mesma forma. Por isso, a necessidade de termos presente também os princípios da vigilância, da determinação nos objetivos que vamos eleger, né, o que a gente vai iluminar em nossas mentes, porque muitos deles foram definidos no nosso planejamento reencarnatório. E a gente precisa tê-los mais presentes no nosso dia a dia. Então, a determinação e a perseverança, que é a continuidade, é essa certeza de que não vai acontecer de um momento para o outro. Dessa maneira, esses ciclos vão acontecendo, e os ciclos também, dentro dessa justiça divina que entendemos, que nos oferece, dentro desses ciclos, do ciclo maior e do ciclo pessoal, várias oportunidades para que nós possamos ir nos melhorando, nos aprimorando, nos amadurecendo frente aos ensinos do próprio Mestre Jesus. Se nos lembrarmos da frase que foi colocada por um amigo de Kardec no seu túmulo, a frase era de um filósofo, o amigo de Kardec é Flammarion, se não me engano é Flammarion, Emílio Flammarion. Ele diz lá, nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, esta é a lei. Então ele aponta aí um ciclo, né? Um ciclo reencarnatório, né? A gente nasce, a gente vive,
A gente morre, renasce, mas sempre no princípio de progredir. Então, esses novos tempos, esses ciclos que nos trazem os novos tempos, eles têm muito a ver com essa capacidade, com essa oportunidade de nós nos melhorarmos, de nós termos mais oportunidades e partirmos, né, e atuarmos desta forma para essa melhora. Nesses ciclos, né, nesse caminho, existe uma hora para recomeçar, né? Vocês estão ouvindo aí, aqui começou um canto de cigarras aqui, não sei se está atrapalhando. Mas esses novos tempos que se renovam, né, eles se apresentam a cada dia, a cada mês, a cada ano, né, a cada década e a cada reencarnação, esses novos tempos eles vão nos trazendo essas oportunidades. E como acontece isso? Nós vamos, ao longo desses novos tempos que se apresentam nesses ciclos, e nós somos chamados. Nós vamos ser chamados a colaborar, chamados a melhorar, chamados a nos aprimorarmos, né? Dentro dessa própria lei de progresso que está prevista, está contido no universo como um todo. É uma lei universal, uma lei divina, né? A vigência dela em todo o universo e alcança todos os seres. É imutável, ela não sofre alterações, porque é uma lei divina e perfeita. Nós, nesse processo de convivência com os novos tempos, dentro dos ciclos que vão se apresentando, nós vamos sendo desafiados, vamos sendo convocados, vamos sendo chamados, como Cristo fez várias vezes, para esta situação. Nós revemos, né? Revemos a nossa postura, revemos a nossa condição, reavaliarmos o que fizemos e nos promovemos a situações, a melhoras, né, para a nossa própria evolução. Alguns de nós, como lá no tempo do Cristo, quando ele destacou aqueles seus apóstolos, alguns de nós acatou assim de imediato, né, os próprios apóstolos. Se nós nos lembrarmos, estou aqui com a anotação em Mateus 4, Jesus faz o primeiro chamado, né, para aqueles pescadores. Ele nem discípulos eram. Jesus estava passando pela praia e o primeiro que ele encontra é Pedro e André e fala com eles e os convida para, em vez de serem pescadores, ele os convida para serem pescadores de homens, pescadores de almas, né? Os dois, conforme se encontra no Evangelho, imediatamente largam tudo e seguem Jesus. Na sequência, ele encontra Tiago e seu irmão João, que estavam ajudando o pai ao conserto de redes, também todos pescadores. Os chama e eles também imediatamente atendem ao convite. Então, esse convite de Jesus, ele se faz presente a todo momento. Se nós repararmos em nossas vidas, e aí a importância da identificação dos novos tempos, que não necessariamente esse novo tempo mais grandioso, que envolve até a mudança de faixa do nosso próprio planeta, é o novo tempo do nosso dia a dia, dos nossos momentos, do nosso cotidiano mais simples, né? Ali está o novo tempo se apresentando com muita frequência, e precisamos estar vigilantes e atentos para aproveitá-lo. Dentro daquele novo tempo que se apresenta, a nova situação, a nova convivência, os novos desafios na própria convivência, nós podemos identificar ali o chamado do Cristo, como fez aos seus apóstolos. E a nós, dentro desse entendimento, dessa consciência que buscamos ter desses momentos, a gente agir de forma diferente das outras vezes. E certamente nós deixamos de lado, ou deixamos de atender, priorizando essa rotina, né, das nossas vidas, importante, porque o relógio funciona como um todo. Agora, a nossa participação, ela tem as suas características pessoais, elas têm os desafios pessoais que são os nossos.
Então, nesse processo, nós vemos, né, esses irmãos que, certamente, né, não podemos dispensar, e nem muito menos nos compararmos com os discípulos e apóstolos de Jesus daquela época, mas eram espíritos que já estavam na caminhada com Cristo. Certamente foram muito bem preparados para aquela encarnação e que estavam juntos, reencarnaram na mesma época do Cristo. Nós estamos no processo, eles nos servem de apoio, de exemplo, né, e até de sustentação, assim, de estímulo para as nossas próprias decisões serem parecidas com as deles. Identificarmos o chamado e seguirmos a cada momento, porque os novos tempos, por se repetirem, eles se repetem na medida da necessidade nossa de nos aprimorarmos. Enquanto não conseguirmos vencer outras barreiras, outros níveis, aquela situação vai se repetir, para que a gente possa novamente ter a oportunidade de fazer diferente. Então, eles aceitaram de uma maneira branda, de uma maneira tranquila, né? Outros já sofreram um pouco mais. Então, nós temos outros chamados, nos lembramos até do próprio chamado muito significativo, né, no livro Há 2000 Anos, do Públio Lentulus, então, um livro belíssimo, né, com quantas passagens, mas a figura de Públio Lentulus, ela é muito, vamos dizer assim, ela traz assim, uma emblemática muito forte, né? Um senador romano, com todas as suas... Não era um espírito ruim, não era um espírito maldoso, não era um espírito vingativo, não era um espírito... Não, ele era um espírito até esclarecido. Mas, no caso do nosso irmão Públio Lentulus, à época, né, ele tinha muito presente a sua vaidade, o seu orgulho, né, do senador romano, e as situações diferentes dos discípulos que o fazem revisitar a possibilidade de um novo ciclo se abrir em sua vida, de um novo tempo se abrir em sua vida, quando a sua filha fica doente, né, e em função das dificuldades à época, os tratamentos eram muito restritos e não tinha nada que curasse a lepra de sua filha. E uma vez ele entra no quarto da filha, né, já constrangido, tinha mudado de cidades para procurar o melhor local, que o clima oferecesse melhores condições para o restabelecimento da menina, adorava a sua filha, e chega: filha, peça algum brinquedo, o que você quiser, de qualquer forma, que eu tomarei as providências para vê-la feliz. E ela pede pelo Nazareno, ela pede por Jesus. Aquilo causa um baque muito grande, né? Então vejam que os chamados nem sempre são tão bem... chegam de forma delicada, como foram aos apóstolos, nem sempre são recebidos de forma também harmoniosa pelo despreparo, pela imaturidade do entendimento espiritual do mundo. Então, Públio Lentulus releva aquele choque, mas era o que a filha pediu: pede o que for, né, o que você quiser para vê-la feliz. E a hora que ela pede, ele fica comprometido com aquilo. A sua esposa Lívia também o envolve nisso, né, o fortalece para que ele vá. E ele vai atrás de Jesus, olha, já que assim e tal, né? Então, a esposa acredita que ele deveria ir, como a nossa irmã na prece, né, que a Vanja falou, olha, que a gente esteja de coração aberto, pronto para sementes, aquelas coisas todas, né, de todo esse comentário que está sendo feito. A esposa de Públio também fala a mesma coisa para ele. Ele fala: não, eu vou, mas eu tenho algumas quase que restrições sociais, alguma coisa que ele diz respeito a isso, né? Porque ele era um senador romano, ele não iria se expor daquela forma. E realmente ele vai, mais ou menos sabendo aonde Cristo passava, aqueles horários, ele vai descaracterizado no começo da noite, coisa assim, e quando chega lá no local, e ele, na verdade, quando ele chega próximo ao local, ele fica constrangido. Ele fala: poxa, como é que vai ser esse encontro? Né? Como é que nós vamos falar? Vamos falar do quê? Ele fala aramaico, né? Eu tenho um entendimento restrito, alguma coisa, alguma dificuldade de comunicação. Ele começa a se envolver na situação quando ele se depara, ele está diante de Cristo. Então, diante do Cristo, ele se cala, ele fica mudo, né? Tamanha a energia do Cristo naquele envolvimento, e põe-se a chorar, né? Chora,
Cristo conversa com ele e fala com ele, né? Seria melhor que viesses nas horas mais claras do dia, alguma coisa assim, não naquela situação descaracterizado, camuflado, em que o orgulho estava muito presente. Então, naquele encontro, naquele chamado para um novo ciclo, para um novo tempo de Públio, ele ainda estava, ele foi ao novo tempo, causado, levado pela dor da doença da filha, mas ele não podia se modificar. Quase que não foi uma iniciativa dele, mas estava diante de Jesus. E naquele contato com Jesus, ele se movimenta muito interiormente, né? Ele fica sem poder falar, não consegue falar nada. Jesus adianta, e Jesus fez a leitura perfeita do estado psíquico, espiritual de Públio, né? Da necessidade que ele tinha, sinaliza que seria melhor se ele fosse durante o dia, né? Procurá-lo sem aquelas... colocado, vencido de vez o seu orgulho e a sua vaidade. Mas assim não foi, né? Então, e Cristo sabia que ele não ia se modificar ali. Vejam que as oportunidades dos novos tempos, né? A hora precisa do novo tempo, para Públio foi muito marcante, muito clara, né? A própria presença de Jesus. Para nós, hoje, a presença de Jesus não é tão assim, tão fácil de ser identificada, exige de nós uma sensibilidade, uma apuração, um cuidado maior para a gente entender como é que Cristo, que falou lá com Públio Lentulus de maneira tão direta e presente, como é que ele está falando conosco? Para que a gente não perca a mesma oportunidade que o Públio perdeu. Então, iniciarmos um novo ciclo em nossa vida. Então, essa movimentação do Públio, o Cristo ainda na conversa com ele, oferece, né, a possibilidade dele render-se ao seu orgulho. Ele fala, poderás hoje, né, tomar uma decisão importante, né, e poderás evitar séculos de sofrimento. Públio não fez. Públio não conseguiu vencer. Vejam que para nós é uma postura, né, uma conduta que nos agride hoje. Fala, poxa, como é que alguém, né, na presença do Cristo, desafiado a isso, ele não conseguiu vencer? Então, guardadas as proporções, esses ensinos temos que trazer para nossas vidas também. Um novo ciclo pode iniciar a cada momento em que nos é oferecido a oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Então, essa hora de recomeçar, ela está sempre junto de nós. Basta verificarmos se a gente está conseguindo ver, se nós estamos conseguindo identificar, observar e aproveitar. Públio Lentulus teve dificuldade, conscientemente, pelo que parece na descrição do livro, ele não quis. Ele optou pelas coisas do orgulho por ser um senador romano em detrimento do Cristo, um mero galileu, né, que ele julgava e até depreciava, mesmo quanto às coisas do Cristo. Ainda que, no contato direto, ele teve toda aquela influência e sentiu coisas que ele não tinha sentido até então. Ele declarou que raramente tinha chorado daquela forma. As lágrimas grossas correram pelos olhos. Então, essa relação, né, do novo tempo, hora de recomeçar, é de uma grandiosidade enorme, né, quando nós entendemos que o novo tempo ele está presente no nosso dia a dia. Esse novo tempo ele está a todo momento a nos aproximar, a nos chamar, a nos convidar, né, para que nós aceitemos, entendamos, né, identificamos primeiro aquele momento e aceitemos as condições, vençamos o que o nosso livro dos Espíritos diz que são os maiores problemas nós aqui que encarnados e desencarnados que vivemos na Terra, que é o orgulho e a vaidade. Então, assim como Públio Lentulus foi muito marcante essa decisão, essa opção, esse uso do livre-arbítrio dele. Agora, para nós, guardadas as proporções, para nós é similar. Talvez nós estejamos abrindo mão do chamado do Cristo, que nos procura oferecer um novo tempo, porque à medida em que
aquela receptividade, a identificação com as orientações do Mestre Jesus, nos vai, vamos dizer assim, a aceitação plena, assim, a aceitação sincera, não como os fariseus, não como outros tantos que repetiam, né, sabiam as leis, sabiam tudo que tinha que ser feito, mas era algo totalmente externo, né, uma coisa de uma casca, de uma máscara, né, como Cristo muitas vezes taxou de como uma atitude hipócrita. O nosso movimento tem que ser muito desse sentido, de nós reconhecermos a grandiosidade do Cristo que nos oferece, né? Qual é a hora que ele nos oferece? Sempre ele está nos oferecendo uma hora, um momento para nós recomeçarmos. Recomeçarmos um novo tempo para o nosso espírito. Se nos lembrarmos daquela passagem do jovem rico, né, que também faz uma atitude similar, um espírito já, de alguma forma, inquieto, porque sabia que faltava algo. Ele vai a Jesus e diz, mestre, como faço para ganhar o reino dos céus? Ele fala, não conheces? Jesus responde a ele, não conheces as leis? Cumpre as leis. Ele fala, as leis eu cumpro desde os 16 anos, ou coisa assim. Então, o Cristo que faz a leitura mental, faz a leitura ali do perispírito daquele nosso irmão, ele vê que o problema não é aquilo. E o nosso irmão está num momento de segurança porque sabe que mesmo fazendo, ele tem a consciência, o subconsciente dele aponta que está faltando algo. Então, quando ele vai a Jesus e pergunta, Jesus entende perfeitamente e falou, se querem o reino dos céus, vai, vende tudo, entrega aos pobres, pegue a sua cruz e siga. Então, um novo tempo se iniciaria. Um recomeço para aquele espírito, para a vida daquele espírito, teria ali o seu início. Mas o espírito, né, assim como o público, assim como nós, muitas das vezes, olhamos e julgamos que ainda não estamos prontos. Aquela insegurança, quando ouvimos falar de novo tempo, né, que a gente sente, no início da nossa fala, a gente sente que a gente não está tão firme nas nossas condições, e é um sinalizador, conforme um indicador, conforme nós dissemos, ele se materializa ali. A hora que esse chamado para o novo tempo, aquela hora, aquele momento que se repete por muitas vezes, nós, consciente ou inconscientemente, nós julgamos e tomamos uma decisão. Seja como os apóstolos do Cristo, que largaram tudo imediatamente e o seguiram, seja como Públio Lentulus, que foi pela dor e ainda assim não se movimentou, achou que não era o momento, e os séculos se passaram, Cristo até fez uma colocação profética, né, que muitos séculos de sofrimento seguiriam, e a gente constata nas obras do Emmanuel, nas suas próprias encarnações futuras, quantos obstáculos ele teve que enfrentar para até se identificar o momento, aceitar a hora, o chamado, e efetivamente um novo tempo espiritual se mostrar na sua vida, e o nosso jovem rico, né, que também, ele, mesmo tendo sentimento, de alguma forma, ele já não estava perfeitamente harmonizado com o que sabia e o que fazia, né? Então ele vai ter a certeza com Cristo, mas ainda não teve força. Conosco não é diferente, acontece da mesma forma, nas inúmeras chamados, nas inúmeras horas em que Cristo nos chama, em que ele nos propõe a abertura, a possibilidade de um novo tempo. Um novo tempo espiritual, um novo tempo com novos objetivos, um novo tempo renovado, né? Como dizem os nossos irmãos, uma conversão para os princípios do Cristo. A conversão, né, no trânsito, até conversão à direita, conversão à esquerda. Então, é uma mudança de direção. Nós estamos naquele nosso ciclo abençoado, né, oferecido novamente a cada um de nós, para que nós entendamos que aquele ciclo que continua se repetindo naquele nível é porque nós ainda não conseguimos estabelecer melhores condições para mudar de nível. Então, se queremos mudar de nível, temos que estar atentos. Porque naquele ciclo, nesse ciclo que nós estamos
vivendo nesta nossa abençoada reencarnação, são vários os chamados, são várias as horas em que Cristo nos chama para oferecer um novo tempo para o nosso espírito, bastando que a gente se identifique efetivamente, sinceramente, com os ensinos do Cristo e façamos a nossa conversão. A nossa conversão buscando conciliar tudo aquilo que a gente já entendeu, como o jovem rico fazia, ele já conhecia a lei, ele aplicava a lei, ele jejuava, ele fazia suas doações, ele orava, né, ele fazia tudo que a lei dizia, mas faltava algo. Então, esse algo, o chamado de Jesus, ele é muito benevolente, ele vem exatamente naquele aspecto a nos chamar. E se estivermos despertos, buscando superar o nosso orgulho, nossa vaidade, o nosso egoísmo, querer que as coisas funcionem só do nosso jeito, a gente abre espaço no coração para identificar esse chamado do Cristo e absorver esse chamado. E de uma maneira sincera, a gente se modificar. E aí os novos tempos serão realmente novos tempos em outra dimensão, né, de outra grandiosidade, e a alegria que sentiremos será enorme, porque assim como temos tristezas que não conseguimos identificar a sua origem, que nada mais é do que, como, né, o nosso livro dos Espíritos diz, né, que a infelicidade vem quando nos afastamos das leis de Deus, essa alegria vem, essa alegria também inaudita, que a gente não consegue dimensionar e nem mesmo verificar exatamente como nasceu, mas é aquela alegria de alguém que fez a sua conversão, que efetivamente está mais sintonizado com as coisas do Cristo. E assim, esses novos tempos, né, vão se oferecendo e a nossa preocupação é estarmos espertos. E aí recomeçar em novas bases, em novos valores, e vamos gradativamente crescendo, até encontrarmos novos obstáculos que continuarão. A nossa caminhada é longa, mas ela vai se processar dessa forma. Em vez, então, de ficarmos num círculo, no mesmo nível, que a gente se proponha nessa visão de novos tempos e tempos, horas para recomeçar, que sejam ciclos em espiral, que a gente consiga sempre estar cada vez mais em frequências mais elevadas, em função da nossa disposição sincera de nos afinizarmos plenamente com os ensinos do Cristo. Então, meus irmãos, essas colocações, para finalizar, nos remetem muito também à própria história do Paulo, né, em que ele vinha nesse processo do ciclo, né, ele vivendo um ciclo e preso àquele ciclo, ainda que movimentado como foi o jovem rico, né, ele movimentado, ele não tinha mais harmonia, né, desde quando ele esteve com Estevão, aquilo mexeu muito com ele e o processo todo se seguiu, mas ele, o orgulho, a sua vaidade, né, o seu egoísmo, as suas certezas, vejo que até as certezas dificultam o processo, e ele, também o convite de Cristo foi muito ostensivo, né, na estrada de Damasco, e ali as coisas se movimentam rapidamente. São exemplos muito fortes para nós. Nas nossas vidas, talvez não estejamos preparados para uma aproximação tão grande do Cristo, mas ele está presente. Ele está nos oferecendo inúmeras oportunidades, ocasiões, horas, para que a gente tenha um novo tempo espiritual para nossas vidas. E que estejamos, assim, despertos, vigilantes, alertas e cultuando a humildade que praticamente faltou em todos esses casos que comentamos. A humildade fundamental até para identificarmos esses momentos. E no processo de aceitação, aceitar aquela hora, aceitar a possibilidade de recomeçar e mudar as coisas, ressignificar as coisas, é fundamental. Então, o culto da humildade dentro desses momentos de vigilância que devemos ter, certamente estaremos mais capacitados a aproveitar esses inúmeros chamados do nosso Cristo. Era isso que eu tinha a falar, agradeço mais uma vez, e que tenha podido aí
no que estava previsto para a espiritualidade, a gente conseguir tocar de alguma forma. Agradeço imensamente a vocês aí a paciência. Obrigado, Grace.